Olá, descomplicado e descomplicada! Hoje nós vamos falar quais são os 3 elementos imprescindíveis que você tem que colocar na sua redação do trabalho de conclusão de curso. Vem comigo! Então, o que vamos ver nesta aula? Primeiro, eu vou falar quem eu sou, para você que não me conhece, me conhecer um pouco mais. Também vou falar para quem se destina essa aula, ou seja, se você deve ou não ficar nesta aula. E depois eu vou falar quais são esses elementos imprescindíveis. São 3 que nós vamos ver hoje. Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Valéria Oliveira. Eu trabalho na graduação e na pós-graduação já faz mais de 10 anos. E eu sempre orientei trabalhos de conclusão de curso, participei de bancas examinadoras e eu percebia muitas dificuldades dos alunos, tanto na hora da escrita, quanto na hora de estruturar o trabalho e também na forma de apresentação do TCC. Por conta de eu ver essas inúmeras dificuldades, eu montei um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook para poder dar algumas dicas para você que está nessa fase ou que vai entrar nessa fase, ou até algum amigo seu, alguma amiga, né, que possa precisar dessas informações. Ao longo desses anos, né, como professora universitária, eu fui pegando essas principais dificuldades e montei também um método que eu chamei de Descomplica o TCC. Neste método, você vai sair do zero e conseguir ser aprovado através de um passo a passo para a montagem da estrutura do seu trabalho e também da apresentação. Como professora, eu tenho o olhar de quem pode te orientar para você conseguir chegar lá à aprovação do seu TCC. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso, do Descomplique, nós vamos falar dos elementos imprescindíveis que você tem que colocar na sua redação no trabalho de conclusão de curso. Mas, será que é para você essa aula? Então, para quem se destina essa aula? Então, para você graduando, que está no último ano, já fez seu pré-projeto e vai começar a escrever o seu TCC. Então, fique nesta aula. Se você graduando, que está no último ano e ainda não fez o pré-projeto, e ainda precisa fazer o pré-projeto e começar a escrever o TCC, essa aula sobre redação e elementos essenciais também é para você. E se você é graduando, que ainda nem sabe qual que é o tema do seu TCC, ou se ainda não está na época de você fazer o TCC, mas você começou a se preocupar com isso, também essa aula vai te servir, porque você pode usar o que eu vou falar em textos, né, em trabalhos que você vai fazer durante a graduação. Também, se você está perdido, né, não sabe o que escrever, se precisa de uma luz, de uma inspiração, essa aula também pode te ajudar. Por quê? Porque eu vou te mostrar esses 3 elementos e você pode escolher um tema que você consiga utilizar esses 3 elementos na redação do seu trabalho. E se você também é pós-graduando, ou está fazendo um curso de tecnólogo, ou um curso técnico que exige o trabalho de conclusão de curso, esta aula também vai te servir, porque nesta aula eu vou falar de 3 elementos que você usa na redação do seu trabalho e que deixa a sua redação muito melhor. Bom, a redação, ela costuma ser uma das principais dores, uma das principais dificuldades dos meus alunos quando eles vão, né, começar a escrever os seus trabalhos. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho escrito. Então, muitos alunos, quando começam a falar sobre o tema, eles falam muito bem, porém, a escrita do tema fica complicada. Então, por conta disso, né, deles acharem difícil, complicado, ou então difícil de colocar as ideias no papel, é por isso que eu quis, né, abordar esse tema e resolvi pegar aqui 3 elementos que geralmente eu vejo faltando nos trabalhos de conclusão de curso e que podem te levar, né, a uma reprovação. Então, por conta disso, eu montei essa aula e eu vou falar desses 3 elementos para te ajudar e para ficar mais claro para você como você deve escrever a redação do seu trabalho. Então, agora nós vamos começar. Eu coloquei essa charge para a gente analisar juntos. Então, vamos ver essa charge. Ali a gente tem um menino escrevendo um bilhete para a mãe. Então, ele colocou assim: um bilhete para a mamãe. Um bilhete para a mamãe me acordar cedo. Depois ele colocou: quero ir bem no teste de redação.
Aí ele escreveu o bilhete e a mãe leu. Estava escrito assim: mamãe, preciso porque tem os testes que eu acordo pro teste, quando antes mais legal, Benedito. Então veja bem, pela reação da cara da mãe, dá para perceber que ela entendeu ou não o recado. Será que essa mãe entendeu o bilhete? Você acha que sim ou você acha que não? Provavelmente ela não entendeu esse bilhete. Por que ela não entendeu esse bilhete? Porque faltou o primeiro elemento importante para uma redação no trabalho de conclusão de curso. E esse elemento é clareza. Então, todo trabalho escrito, ele deve apresentar clareza. Imagina algo claro, tá? Já vou conceituar a clareza, tá? Mas a clareza, ela vai trazer a pessoa que está lendo, ou seja, o seu leitor, ele vai entender exatamente a ideia que você queria passar. Então, a clareza é um elemento essencial toda vez que você vai escrever algo. Não é só o trabalho de conclusão de curso, tá? É que o meu canal é voltado a isso. Mas você pode pensar a clareza no texto escrito em qualquer lugar, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um bilhete, que às vezes você não é bem claro, a pessoa que lê o bilhete não entende o seu recado e por isso dá confusão. Então, a clareza, ela traz, né, transparência, ela é inteligível, ela deixa claro. Imagina algo transparente, um vidro, a água, tudo isso deixa muito simples, é muito claro aquilo que é. Então, o vidro, quando ele é transparente, ele mostra aquilo que está do outro lado, ele mostra claramente, né, facilmente, identifica-se o que está depois dele. A água também. Então, tornar um texto claro é tornar ele fácil de ser entendido e compreendido. Então, um texto que tem clareza, ele não dá duplo sentido. Então, o texto com clareza não deixa dúvidas. Então, olha só esse exemplo da charge também que eu coloquei aqui, para ficar claro como que é fácil a gente deixar um texto com duplo sentido. Então, olha lá, chegou o guarda, né, e foi conversar com a senhora lá, dona do cãozinho bravo ali. Então, ele falou assim: dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Aí ela reclama, né? Oxe, povo mentiroso, seu guarda. Meu cachorro nem tem moto. E por que ela entendeu assim? Porque na hora que o guarda se expressou, ele não foi tão claro, né? Dizendo que quem estava de moto não era o cachorro dela, e sim as pessoas que passavam na rua dela com moto e o cachorro corria atrás. Obviamente, né? Com as patinhas dele e não com a moto. Então, a forma com que o guarda se expressou, para ele estava claro, porém, para a receptora da mensagem, né, para a senhora, dona do cachorrinho, ela entendeu de forma duvidosa aí, né? Então, ela entendeu de uma forma em que as pessoas estavam falando que o cachorro dela corria atrás das pessoas de moto. Então, é claro que aqui é uma brincadeira, mas está mostrando justamente essa dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de se expressar de uma forma clara, né, não deixando duplo sentido. Então, num texto escrito, que é o caso do TCC, né, que você vai estar sendo avaliado pelas ideias que você está passando, você tem que prestar atenção se você está deixando os parágrafos, as ideias, as conclusões do seu trabalho claros, ou seja, fáceis de ser entendido, de serem compreendidos, que não está dando duplo sentido na interpretação do que você está escrevendo, tá? Olha aqui um outro exemplo, nessa frase. Tão logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca de seus excelentes resultados nas provas finais. Aqui nós não sabemos se os excelentes resultados nas provas foram do Paulo ou foram da Marcela, porque não dá para entender se o Paulo chegou na Marcela e falou dos resultados bons que ele tirou, ou se ele chegou na Marcela e parabenizou ela pelos excelentes resultados que ela tirou. Essa é uma frase que dá duplo sentido. Então, a gente teria que reescrever essa frase para ficar claro de quem que são os excelentes resultados. Então,
a gente tem que escrever de uma forma que deixe claro para o leitor as ideias que nós vamos passar, os resultados que nós achamos lá, que nós concluímos no nosso trabalho de conclusão de curso, tá? Então, a clareza, ela é extremamente importante num trabalho escrito. Agora, então, nós vamos para o segundo elemento, que é a concisão. Um texto escrito, ele tem que ter concisão, tá? E a pessoa que vai escrever, né, ela tem que ser direta ao ponto, ou seja, o leitor, quando ele pegar o trabalho, né, o professor orientador, a banca, ele tem que rapidamente identificar o ponto em que você quer chegar. A concisão, então, ela significa brevidade, precisão, concisão, conciso, né? Então, um trabalho conciso, ele apresenta poucas palavras, mas essas palavras, elas são extremamente úteis. Então, não fica aquela coisa muito rebuscada, muito cheia de informação. Você coloca as informações necessárias para aquilo que a gente está querendo transmitir. Então, olha só aqui um exemplo que eu coloquei. A largada será no leme, a chegada acontecerá no mesmo local da partida. Ou seja, né, eu coloquei ali informações, eu escrevi de uma forma, né, que eu não precisava, que ficou muita informação, e a informação era a mesma, né? A largada e a chegada será no leme. Então, se eu consigo escrever de uma forma mais concisa, ou seja, com menos palavras, eu consigo ir direto ao ponto, ir naquela resposta que eu preciso dar, ou explicar algo de uma forma simples, eu uso isso que fica o meu texto mais conciso, mais direto, mais preciso. E isso também ajuda a evitar o primeiro problema, que era a falta de clareza. Então, a concisão e a clareza juntas, elas fazem com que a ideia fique mais conectada, né? As pessoas entendam mais rapidamente o seu texto. Olha aqui um outro exemplo de concisão. O procurador encaminhou o ofício à área criminal da procuradoria, determinando que seja investigado. Então, olha só, ele mandou para a área lá da procuradoria para que seja investigado. Então, se você tem uma informação, você passa essa informação mais breve possível, né? Mais precisa possível. Então, o procurador mandou investigar. Então, falou isso, que aí foi para isso. Às vezes, quando a gente coloca muita informação, o seu leitor, ele não consegue entender rapidamente a sua informação. E isso prejudica o entendimento tanto da sua banca quanto do seu leitor. Então, seja conciso. A concisão leva ao entendimento mais fácil do seu trabalho. Olha um outro exemplo. A posição do governo brasileiro é de que esgotem todas as possibilidades de negociação para que se alcance uma solução pacífica. Então, a gente poderia colocar que o governo brasileiro ou o Brasil é a favor de uma solução pacífica, né? Então, quando você é conciso, a informação está lá de uma forma que você não precisa usar muitas palavras, você usa poucas palavras e a informação já fica bem clara, né? Bem concisa, bem precisa naquela informação que você está dando. E o terceiro elemento fundamental é o estilo formal, né? Um texto escrito, ele tem que estar no estilo formal, ou seja, a norma culta da escrita, né? Então, a pessoa que escreve deve usar a norma culta da língua, não pode escrever no trabalho de conclusão de curso ou nos trabalhos acadêmicos, gírias, abreviaturas, desde que abreviaturas até elas podem ser utilizadas, tá? Mas aquelas que a ABNT geralmente normaliza, que são meses, né, datas, enfim. Mas você não pode ficar usando as abreviaturas que a gente usa no dia a dia, por exemplo, nas mídias sociais, nas redes sociais. Então, você vai utilizar o estilo formal. O estilo formal, ele significa que você vai seguir as normas gramaticais. Então, você vai usar tanto no TCC, quanto nos trabalhos de conclusão de curso, ou documentos oficiais que exigem, né, a norma culta da língua. Então, não pode usar gírias, não pode reduzir palavras, como eu coloquei ali, você, porque, né, enfim. Todas as abreviaturas que a gente usa normalmente não podem ser utilizadas no TCC.
E aí eu coloquei também uma charge para exemplificar, né? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Gente, aqui não é num trabalho escrito, né? Aqui era uma entrevista. Mas percebe que quando você usa de forma incorreta a língua, né? Seja escrita ou falada, isso já te derruba. Então, é muito comum, por exemplo, eu ver erros de português ou gramaticais mesmo, na hora que a gente lê a apresentação do aluno que está ali fazendo a apresentação do TCC. Então, às vezes, eles colocam lá palavras erradas, eu já vi empresa com Z, analisar com Z. Então, são palavras do dia a dia, em que se a pessoa escreveu errado, né, às vezes passou até por um corretor e o corretor não percebeu, isso cai muito, né, dá muito descrédito na hora da sua apresentação. É claro que a banca examinadora sabe que você está nervoso, que você pode soltar uma palavra ou outra, né, errada na hora da apresentação. Mas tente evitar as palavras erradas na escrita, pelo menos. Porque na escrita você consegue verificar mais rapidamente um erro gramatical. Então, preste atenção nesse estilo formal da língua, né, da norma culta, porque isso é exigido em trabalhos de conclusão de curso, em trabalhos acadêmicos. Então, preste atenção nessa informação, né, no estilo formal, porque é importante. Olha só que interessante esse outro exemplo, né? Dona Arzira. Apesar do clima de alta tensão, os operários não hesitaram em apresentar suas reivindicações para o chefe. Eles alegaram que, com exceção de alguns poucos privilegiados, nós tudo vinha recebendo pagamento com vários dias de atraso. Por tudo isso que foi falado, nós quer uma reunião com o dono da empresa o quando antes, porque a senhora não estava mais aqui quando a gente saiu da sala do chefe. Estamos deixando esse bilhete para a senhora falar com o dono e marcar uma reunião da gente com o dono da empresa. Foi João da Silva. Veja bem, dá até para a gente entender o que o João da Silva quis dizer, né? Então, o problema do pagamento, do atraso, né, do pagamento, que eles querem fazer essa reivindicação, querem marcar um horário com o chefe. Porém, quando a gente faz um bilhete, deixa um bilhete para alguém, ou quando a gente escreve, né, um trabalho, a gente tem que usar a norma culta. Então, aqui, mesmo que ele seja um operário, né, ele deveria usar, principalmente palavras que são bem simples, né, tirando a exceção que muita gente erra, mas várias palavras aqui, elas são do dia a dia da gente. Então, ele pode até falar de forma equivocada, né, na linguagem normal, coloquial do dia a dia, porém, na hora de escrever, ele deveria escrever de forma correta. Então, a gente teria que ter aí, né, uma outra forma de escrever de forma de estilo formal. Então, aqui a gente já tem já reescrevi, né, esse parágrafo, colocando na norma culta. Então, senhora Alzira, apesar do clima de forte tensão, os operários não hesitaram em apresentar suas reivindicações para o senhor Pedro de Souza, chefe de pessoal desta empresa. Eles alegaram que, com exceção de alguns poucos privilegiados, a maioria dos funcionários vinha recebendo o pagamento com vários dias de atraso. Para tratar deste assunto, nós gostaríamos de marcar uma reunião com o dono da empresa o quanto antes. Por gentileza, tome as devidas providências e nos avise. Desde já, agradecemos a sua atenção, João da Silva, ferramenteiro. Então, aqui a gente já tem, né, uma outra postura, né, de quem está reivindicando algo, quem está pedindo algo pelos funcionários. Então, já que o João pode ser, por exemplo, um líder ali dos funcionários, ele deveria, né, ter essa preocupação de fazer ali um bilhete ou de escrever um e-mail, por exemplo, reivindicando essa reunião com o chefe ou com o dono da empresa, para que eles pudessem resolver esse problema aí do atraso de pagamentos. Então, veja bem,
Quando a gente recebe um texto bem escrito, bem elaborado, a gente compreende a informação e a gente dá até mais credibilidade para aquela informação, né? Então, a norma culta, ela é um dos elementos que eu acredito serem essenciais na hora que você vai fazer a redação do seu trabalho de TCC, tá? Então, finalizando, no seu TCC, você tem que usar esses 3 elementos. Na verdade, não é só no TCC, é qualquer texto escrito que você vai entregar, né? Ou um e-mail que você vai mandar para o seu chefe, uma apresentação que você vai falar de um projeto na sua empresa, ou mesmo na vida acadêmica. Então, você tem que usar clareza, concisão, estilo formal. Clareza, tentar deixar mais claro possível a informação que você quer passar, não deixar duplo sentido. Concisão, evite o uso de muitas palavras para passar uma informação. Então, use poucas palavras, então seja conciso, né? Com poucas palavras, passe a informação que você quer. E use o estilo formal na escrita, porque é assim que a gente faz, né? Em trabalhos acadêmicos, em documentos oficiais. Então, essa é a minha dica para você. Outra dica que eu vou deixar é para você seguir aí minhas redes sociais. No Instagram é @descomplicaotcc. No Facebook é facebook.com/descomplicaotcc. E o meu site é descomplicaotcc.com.br. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, marca um amigo se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram. Aquele amigo que escreve de forma errada ou então que ele não sabe quais são esses elementos imprescindíveis. Ok? Muito obrigada por vocês terem assistido. E eu volto aqui para fazer outros vídeos passando dicas para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.